Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 ao versículo 25. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 ao versículo 25. Que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes como se vai aproximando aquele dia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Senhor, como de costume, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, porque ela é Sua, Senhor. Pedimos para que o Senhor nessa noite ministre ao nosso coração, Senhor, e fale realmente, Pai, de acordo com a necessidade individual, mas trazendo também um ensino a todos nós, Senhor, como família do Senhor, como Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O tema dessa mensagem é encorajando uns aos outros. Este é o tema da mensagem de hoje, e para iniciar eu quero te perguntar: quem aqui, em algum momento da sua vida, passou por alguma situação de desencorajamento? Quem aqui, em algum momento da sua vida, teve dias que gostaria de nem sequer ter se levantado da sua cama? Foi um desânimo tão grande, que era melhor ter ficado lá. Quem aqui passou dias em que você nem sequer gostaria de ter vindo a um culto como este? Adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, estar com os demais irmãos. Quem aqui já passou dias de ter sido tomado por um desânimo tão grande que nada mais na sua vida fazia sentido? Todos nós, em algum momento da nossa vida, se nós não passamos, nós temos a possibilidade de passarmos por alguma situação em que nós fomos ou seremos tentados ou desestabilizados em nossa fé. E aqui está um ponto importante para todos nós. E o ponto importante é que eu e você precisamos compreender a importância de, quando ocorrer situações como esta, ou mesmo quando não estiver ocorrendo, nós jamais podemos andar sozinhos. Nós precisamos, como igreja, como comunidade de fé, como povo de Deus, compreendermos a importância que há em nós nos apoiarmos, em nós nos fortalecermos, em nós nos encorajarmos uns aos outros durante a caminhada cristã. E eu quero te dizer que, quando nós deixamos de fazer isso, quando nós deixamos de nos encorajarmos, nada mais, nada menos, nós estamos faltando com o acolhimento e com o cuidado com aqueles que pertencem à família de Deus, e cuja Bíblia nos ensina claramente que nós precisamos exercitar. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, lá no capítulo 15, versículo 7, ele aborda sobre a necessidade do acolhimento.
Porque Paulo ele diz assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. E da mesma forma, Paulo ele fala sobre o cuidado necessário que nós precisamos ter uns com os outros. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, versículo 25, ele diz assim: tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O encorajamento, que é o tema qual nós estamos falando aqui, ele faz parte do processo do cuidado e do acolhimento. Porque primeiro nós recebemos alguém em meio à nossa família, logo nós o acolhemos. A partir daí nós precisamos cuidar desta pessoa, e em meio a isso existe o processo do encorajamento. E por que precisamos nos encorajar? Porque a todo instante, eu e você estamos sendo alvejados por situações que querem nos distrair, por situações que querem nos desestabilizar, por situações que querem tirar o nosso foco e a nossa atenção da pessoa de Jesus. E é a partir que começam a brotar os desânimos nas nossas vidas, e que colaboram para que a gente volte às práticas antigas, de antes de termos sido alcançados por Ele. O encorajamento, ele faz parte, ou ao menos deve fazer parte, do ser igreja. Porque ser igreja também é encorajarmos uns aos outros. É entender o que a pessoa do meu lado ela está enfrentando. É procurar saber, mas não com a intenção de espalhar a informação. Não com a intenção de haver críticas para com aquela pessoa que está passando por um processo de desânimo, de dificuldade, de aflição na sua vida. Não, muito pelo contrário. Mas sim é fazermos o que Paulo fez e que ele orienta. E o que ele nos orienta através da carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 ao 14, quando ele diz para nós esquecermos das coisas que ficaram para trás e avançarmos para aquilo que está diante, prosseguindo para o alvo, a fim de nós ganharmos o prêmio da soberana vocação de Deus. O encorajamento serve para que a pessoa ao seu lado prossiga na caminhada de fé. Você sendo encorajado, é necessário para que você continue nessa caminhada, uma vez que nós somos alvejados de todos os lados de circunstâncias que querem tirar a nossa atenção de Jesus. As Escrituras Sagradas nos ensinam sobre a necessidade de exercitarmos o encorajamento uns com os outros. Quando nós vamos para a carta aos Hebreus, que é onde está o texto que nós lemos, primeiro que, a termos de curiosidade, não se sabe ao certo quem de fato escreveu a carta aos Hebreus. Tanto que nós não vemos o autor assim se pronunciar, como Paulo fazia. Enfim, existe quem acredita que tenha sido Paulo, existem aqueles que acreditam que não tenha sido Paulo. Existem razões para os dois lados, mas independente de quem tenha escrito, é certo que o conteúdo dessa carta é valiosa para a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo. Mas quando o autor ele escreve essa carta, ele tem um objetivo claro, que era de impedir que os judeus convertidos a Jesus Cristo voltassem às práticas antigas da antiga religião judaica. Isso porque eles estavam sendo tentados a todo momento a retrocederem, a voltarem, a irem novamente, porém para trás. E é interessante sabermos que os principais perseguidores daqueles irmãos, daqueles irmãs, naquele momento não estava sendo o Império Romano, mas eram os próprios judeus,
que não haviam reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Estes irmãos e irmãs, esses judeus cristãos, eles estavam enfrentando hostilidade nas suas famílias, porque uma vez declarar a fé em Jesus naquela situação, fazia com que muitos homens fossem abandonados por suas esposas, porque haviam se convertido, assim como muitas mulheres também fossem abandonadas por seus maridos, porque elas haviam entregue a sua vida a Jesus. Da mesma forma, haviam aqueles que eram expulsos da sinagoga por estarem ali declarando a sua fé a Jesus. É importante dizer que apenas os homens frequentavam a sinagoga, e a sinagoga era um fator cultural já enraizado em meio aos judeus, assim como também a prática da religião judaica, era algo que estava intrínseco à cultura e à fé daquele povo. E para um homem judeu ser expulso de uma sinagoga, isso era uma exposição muito grande, porque não somente os membros da sinagoga saberiam o que aquela pessoa fez, mas toda a sociedade saberia e com isso trataria de um modo indiferente aos demais. Da mesma forma, pessoas perdiam seus empregos, porque professavam a sua fé em Jesus. Isso significa que ser cristão, no primeiro século da igreja, significava ser discriminado, perder o emprego, sofrer ameaças, sofrer prisões, sofrer torturas e, em muitos casos, até mesmo a morte. Mas veja só, dentro desse contexto, não só o lado físico destas pessoas eram atacadas, mas a moral da pessoa e a fé dela também estava sendo tentada a se desestabilizar. Porque esse grupo de judeus que não professavam a fé de Jesus, tentava também de alguma forma convencer estes outros que haviam se convertido, de que Jesus não era de fato o Messias, de que de alguma forma Jesus nem sequer era superior a Moisés, que era a referência única para aquele povo a respeito de um Messias vindouro. E é por isso que o autor, do capítulo 1 ao capítulo 9, ele tem o objetivo de esclarecer para aquele grupo de irmãos que Jesus sim era o Messias, tanto que era superior aos anjos, era superior aos profetas, era superior até mesmo a Moisés, que era a figura central do judaísmo. E a partir daí, do capítulo 10 em diante, o autor ele se preocupa em exortar e ensinar aqueles irmãos a respeito da prática da comunidade, da prática de estarem reunidos, da necessidade deles se manterem firmes na fé. O cenário era totalmente desfavorável para aquele grupo de irmãos, que cultuavam ao Senhor em casas, o famoso culto doméstico, pois foi assim que a igreja nasceu, em cultos domésticos, de casa em casa, com grupos reunidos. O templo veio muito tempo depois, mas a igreja se reunia nas casas, e muitos deles estavam sendo desencorajados a prosseguirem caminhando com Jesus. E diante desse cenário que nós acabamos de entender aqui, diante dessa introdução, eu gostaria de trazer ao menos 4 ensinamentos sobre a necessidade de nós promovermos e fomentarmos a prática de encorajamento uns com os outros aqui na nossa comunidade de fé, aqui na nossa igreja local. E a você que talvez nos visita e vem de uma outra igreja, para que você exerça lá também. E a partir daí todos nós entendermos sobre a importância que também é de nós estarmos como corpo de Cristo reunidos, sempre, constantemente reunidos. E o primeiro ensino que eu quero trazer aqui é: entre na presença de Deus. Para que nós possamos promover essa prática do encorajamento uns dos outros
e entendermos a importância de nós sempre estarmos reunidos, existe a necessidade de nós entrarmos na presença de Deus. O versículo 19 ao versículo 21, o autor ele está dizendo assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar aonde? No santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus, meus irmãos, ele conquistou para mim e para você a autorização para nós entrarmos no Santo dos Santos, para nós entrarmos na sua presença. E vale lembrar aqui que o culto do Antigo Testamento, até um determinado período, era exercido em um tabernáculo, em uma tenda, e que depois passa a ser exercido dentro de um templo. Mas fosse dentro de um tabernáculo, fosse dentro do templo, em ambos os locais havia um ambiente ali chamado o Santo dos Santos. E neste ambiente, somente o sacerdote, uma vez ao ano, ele podia entrar para oferecer sacrifício a Deus a favor do povo. Ninguém mais poderia entrar naquele lugar a não ser o sumo sacerdote. Qualquer pessoa, fora o sumo sacerdote, que entrasse naquele ambiente, ou até mesmo o sumo sacerdote que estivesse em pecado e entrasse naquele ambiente, seria morto. Porque há algo que a Bíblia nos ensina e que conflita entre si. Santidade e pecado são duas coisas que não combinam. São duas coisas claras que a Bíblia nos deixa que não combinam. Mas como já foi ministrado aqui na abertura do culto, se você prestou atenção nos louvores, nós precisamos recordar que Jesus, ele morreu naquela cruz. E ele morreu por mim e por você, por amor às nossas vidas. E graças a este feito, hoje nós somos declarados o povo de Deus, a família de fé, membros de uma nova aliança e autorizados mediante a ele a acessarmos a presença de Deus. Isso significa que não é nada do que eu e você já tenhamos feito, estejamos fazendo ou venhamos fazer, que venha nos permitir acessar Deus. Quando nós falamos de salvação, ele difere do mundo lá fora, aonde nós somos ensinados que para galgarmos posições superiores, nós precisamos ter o merecimento, e de fato, nós precisamos merecer, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar para alcançar níveis superiores que venham contribuir para a nossa subsistência, para a nossa qualidade de vida. Mas quando nós falamos no âmbito de vida eterna e de salvação, não é nada do que eu e você possamos fazer de sacrifício que será suficiente para acessarmos Deus. E é por isso que o autor ele fala no versículo 19, quando ele complementa, é pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho. Isso significa que eu e você não podemos estar longe de Jesus, porque é em Jesus que nós encontramos vida. Como ele mesmo já disse em João 14,6, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, e que ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. Jesus é o caminho que nos leva à presença de Deus. E para que haja este encorajamento, para que haja o exercício, a prática de encorajarmos uns aos outros, é necessário nós entrarmos na presença dele. Porque à medida que nós entramos na presença de Deus, nós seremos cheios da sua presença. E teremos conteúdo para encorajarmos uns aos outros.
Você já passou por aquela experiência de que você estava desanimado, desencorajado, nada mais fazia sentido para você, como nós dissemos aqui no início, e alguém chegou até você até que com boas intenções, mas quando ela proferiu alguma palavra na sua vida, te colocou mais para baixo do que para cima? Era melhor ela ter ficado em silêncio. Por quê? Não havia conteúdo de Deus na vida dela. Por quê? Já está longe da presença dEle há muito tempo. É somente Deus que pode nos encher e promover condições em nós, para nós nos encorajarmos nos momentos das aflições, nos momentos das lutas, nos momentos das dificuldades. E o Senhor convida a mim e a você a entrarmos na presença dEle. É o que as Escrituras está aqui nos ensinando, com ousadia. Entre no Santo dos Santos. Deixe tudo de lado. Deixe aquilo que o mundo promove na sua vida, que te atrai para distante de Deus, mas com ousadia. Você entra na presença dEle, eu entro na presença dEle, nós entraremos na presença dEle pelo precioso sangue de Jesus. Não adianta eu e você querermos exercer encorajamento se nós não tivermos Deus em nossa vida. O tiro pode sair pela culatra. Segundo ensinamento, versículo 22, se aproxime de Deus. Além de nós entrarmos na presença dEle, nós precisamos nos aproximar dEle. E nisso o autor era claro ao dizer, cheguemo-nos com verdadeiro coração, e com certeza, com inteira certeza de fé, ou seja, com confiança de que a partir do momento em que eu me disponho a estar diante de Deus, da mesma forma que em Cristo foi me dado a autorização para entrar na presença dEle, mediante Cristo, eu também sou autorizado a me aproximar de Deus. Deus não é alguém inacessível, meus irmãos. Deus não é uma pessoa em que eu e você nós não podemos nos aproximar. Deus não é um Deus tirano que está distante, que está longe de nós, querendo apenas pescar uma faísca do meu pecado e do seu pecado para nos punir. Não. Este não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele sim que não condiz com o pecado, mas Ele nos ama ao ponto de entregar o Seu Filho para na cruz morrer por nós, para nos reconciliar com Ele, para que possamos entrar na presença dEle, para que possamos nos aproximar dEle com confiança e com inteira certeza de fé. De que à medida que eu der esse passo de fé, Ele estará ali disposto, pronto a me receber, a ministrar na minha vida, a me encher, a fazer aquilo que Ele tem como plano e propósito sobre mim e sobre a sua vida. Mas para isso há uma necessidade de eu e você darmos o passo em direção a Ele. Darmos um passo para entrarmos e nos achegarmos, porque Ele está ali. Nós nos distanciamos de Deus, mas Deus continua ali no seu trono, na sua glória, disposto a nos receber a todo instante. Tal é essa personalidade de Deus, tal é este querer de Deus, que Tiago, quando ele escreve a sua carta, Tiago está na sequência aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A atitude de nós entrarmos na presença, a atitude de nós nos achegarmos a Deus, vai nos preencher a tal ponto que nós vamos ter a satisfação de participarmos e de compartilharmos desta alegria
que não é momentânea, que não é passageira, mas ela é eterna em nossas vidas, juntamente com o corpo de Cristo. Para que eu e você possamos fomentar, promover entre nós a prática do encorajamento em meio às aflições e possamos entender a importância de estarmos reunidos como corpo de Cristo, como igreja local, como igreja que está aqui neste mundo, nós precisamos entrar na presença de Deus e nós precisamos nos aproximar dele. Não basta estarmos aqui, mas a nossa mente está distante, o nosso coração está longe. Nós precisamos nos entregar por inteiro à presença dele. Terceiro ensino, retenha a esperança. Versículo 23, o autor ele diz: retenhamos firmes a confiança da nossa esperança. E diferente do que muitos possam pensar que a esperança ela tem a conotação de dúvida, eu serei salvo, mas tudo vai depender disso ou de aquilo. Não, não depende. Do que dependia já aconteceu, que era o sangue de Jesus. Essa esperança que a Bíblia nos ensina é uma certeza, é uma convicção, é uma segurança que eu e você podemos ter mediante a fé. É a certeza de uma vida eterna. É uma certeza, como Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, sobre a ressurreição dos mortos. É a certeza de que o Senhor tem preparado para nós um novo céu e uma nova terra, aonde Ele habita. E que Ele tem preparado, como Ele diz mesmo lá na carta de João, eu vou, mas eu estou indo para preparar para vocês um lugar. Mas enquanto eu não vir, eu vou mandar o Consolador para estar com vocês. Para que quando chegar o momento, eu vou vir aqui buscá-los e vou levá-los para o lugar que eu estou preparando para vocês. E essa é a esperança do cristão. Não uma esperança que nos gera dúvida, mas uma esperança que nos traz a certeza, a convicção em fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando essa carta foi escrita, aqueles irmãos judeus estavam passando por uma perseguição que talvez eu e você não conseguimos mensurar qual era essa perseguição. Por quê? Porque não é a nossa realidade. Pelo menos ainda, não sei. Mas não é a nossa realidade. Eu tenho um amigo que já esteve aqui na nossa igreja, inclusive, pastor Jefferson, não sei se os mais antigos lembram, né? Ele é pastor e missionário no oeste africano. E alguns anos atrás, ele foi obrigado, com a sua família, a sair do país que ele trabalhava como missionário. Todos os cristãos estrangeiros foram expulsos do país. E ele era um deles. Só que antes disso tudo acontecer, ele já estava direcionando um trabalho onde ele preparava pastores locais para que esses fossem às aldeias ministrarem aqueles que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho. Essa semana ele chegou novamente lá, porque por mais que ele tenha sido expulso, ele pode, expulso não, né, mas foi pedido para que ele voltasse para casa, mas a cada ano ele pode retornar 2 vezes ao ano, e essa semana ele chegou lá e nós estávamos conversando. E eu perguntei para ele assim, como que é o relacionamento cristãos e muçulmanos que estão aí? Ele falou assim, olha, aonde eu estou aqui na capital, até que é tranquilo, a gente pode caminhar, a gente pode andar, mas se eu sair da onde eu estou, eu sou obrigado, por determinação do governo,
a contratar uma escolta armada com 16 soldados para me acompanhar, devido ao risco iminente que qualquer cristão aqui, fora desse ambiente, pode ter. Perseguição, irmãos, é algo que faz parte da história da igreja. Se tem uma marca que persegue a igreja, que acompanha a igreja, é a perseguição. E é o que estes irmãos estavam passando, é o que muitos outros passaram, e é o que muitos que, por mais que eu e você não tenha conhecimento, passam. E por isso eu trouxe aqui esse fato, para entendermos que é uma realidade existente ainda nos dias de hoje, e eu acredito muito que continuará sendo até a volta de Jesus. Mas estes irmãos que estavam sendo perseguidos, a partir do momento que eles professavam a sua fé na pessoa de Jesus, aquilo causava uma ofensa aos demais que não entregavam as suas vidas a Jesus. Tal era a perseguição. Agora eu pergunto, aonde aqueles irmãos da carta aos Hebreus poderiam encontrar forças para viver na condição que eles estavam vivendo? Aonde esses irmãos do oeste africano podem encontrar forças nos dias de hoje? Eu estou falando de 2024, janeiro de 24, essa realidade. Aonde eles podem encontrar forças para continuar caminhando com Jesus em meio às aflições e em meio às tribulações? Aonde eu e você podemos encontrar forças, você jovem, para lá na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, aonde a ideologia tem sido pregada cada vez mais, aonde você é hostilizado pela sua fé, aonde você pode encontrar força? Aonde eu e você, irmão e irmã, lá na nossa família, onde nós somos o único ou a única que professamos a fé em Jesus, podemos encontrar forças. Aonde lá no nosso ambiente profissional, aonde nós somos expostos, muitas das vezes, a abandonar os nossos princípios e valores de fé, aonde nós podemos encontrar forças? O autor de Hebreus, ele diz, porque fiel é o que nos prometeu. Não há outro lugar que eu e você possamos encontrar forças a não ser na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa convicção, Ele é aquele que está conosco. É nele que eu e você podemos encontrar forças em dias difíceis, em dias de tribulação, em dias de aflição, onde tudo joga-se contra a nossa fé, onde nós somos expostos a abandonar a fé, onde qualquer situação que nos rodeia assopra em nossos ouvidos e diz, volte para trás, mentindo e dizendo que lá era melhor enquanto não era. É somente em Jesus que eu e você podemos encontrar forças. Mas entenda, em Jesus, o qual atua por meio do seu Espírito Santo na vida da igreja. E se nós podemos ser encorajados, entenda que a forma de nós sermos encorajados, isso se dá através da igreja. É uns com os outros. Quarto e último ensinamento, para que nós possamos promover o encorajamento e possamos entender a necessidade de estarmos juntos, esteja sempre próximo à comunidade de fé, à igreja. Esteja sempre presente aqui. Esteja sempre por perto. Não abandone o barco. Não vá embora. Não se distancie, mesmo que você está desanimado.
Não se distancie, mesmo que você não queira mais estar, não se distancie, mas esteja perto da comunidade de fé, a igreja. Aqueles irmãos hebreus tinham todos os motivos possíveis para não continuarem. Tanto que alguns deles já haviam abandonado o barco. E é por isso que o autor lhe diz no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Alguns já haviam abandonado a prática de estarem congregados com os irmãos, de estarem reunidos com o povo de Cristo, de estarem reunidos com a igreja, devido à perseguição que os assolava. Mas o autor ele está dizendo lá no versículo 24, consideremo-nos uns aos outros, ou seja, estejam juntos, para nos estimularmos, ou seja, para nos encorajarmos. E no versículo 25 ele também diz, para nos admoestarmos uns aos outros. É através da prática comunitária que nós exerceremos o encorajamento. Eu e você buscamos ao Senhor na nossa individualidade. Todos os dias, ao longo da semana, nós temos, ou ao menos devemos ter, aquele momento de oração, aquele momento de leitura da Bíblia, aquele momento de jejum, estarmos em santidade, em buscarmos a presença de Deus, nós e Deus. Nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, que precisa ser regada, preservada, mantida todos os dias. Mas para quê? Para termos uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, mas para que possamos também, com a família da fé, a igreja, compartilharmos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, promovendo engajamento, promovendo fortalecimento, promovendo apoio, porque quando eu e você ouvimos um testemunho, logo isso anima a nossa fé, isso anima os nossos corações. Quando nós olhamos para Jesus, quando Jesus ele funda a igreja por meio daqueles 12 homens, aqueles 12 discípulos, desde o início Jesus, ele ensina sobre a importância de nós estarmos reunidos. Jesus ele tinha os momentos individuais de oração? Tinha, mas a todo instante ele estava reunido com os discípulos. E ele não só estava reunido com os discípulos, como ele ensinava aos discípulos a importância deles também andarem juntos. Tanto que quando Jesus, Marcos, ele relata bem isso, quando Jesus ele está com os 12 discípulos, ele diz a Bíblia que ele, Jesus, dá poder aos 12, e diz, agora vocês vão de aldeia em aldeia, preguem o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios. Só que a Bíblia não nos diz que Jesus mandou eles de forma individual, de aldeia em aldeia. A Bíblia nos ensina que, e Marcos relata isso, e ele os enviou de 2 em 2. Se nós olharmos por uma lógica de estratégia humana, talvez faria mais sentido Jesus enviar de 1 em 1. Não é mesmo? Porque Jesus alcançaria 12 locais diferentes. Se os discípulos estavam preenchidos com o poder de Deus para pregar, para curar, para expulsar demônios, faria sentido Jesus mandar os 12 de forma individual? Faria, tem todo sentido, por uma lógica humana. Mas a lógica de Jesus não é a mesma lógica minha e sua. Por quê? Porque Jesus envia aqueles 12 de 2 em 2, para que eles aprendessem que estar junto é mais seguro. É mais seguro quando nós andamos juntos. Desde a fundação da igreja, a igreja nasce sobre um ensino quanto à importância de nós vivermos em comunidade, de nós vivermos juntos. Logo quando Jesus ele ascende aos céus, os discípulos estavam lá de boca aberta, com tudo aquilo que eles estavam vendo.
Aparece 2 anjos e fala: o que vocês estão fazendo aqui ainda? Vocês não lembram que ele falou? Que ele vai derramar o poder. Vão até Jerusalém, que ele vai derramar o poder sobre vocês. Fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos deste poder. E lá em Atos, Lucas, quando ele escreve, ele faz questão de relatar que estavam lá todos eles reunidos. E eles estando reunidos, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e houve o cumprimento da promessa, o poder derramado sobre eles, para que eles avançassem, para que eles pregassem, mas para isso precisava eles estarem reunidos. Precisamos fomentar uma prática de oração individual, de meditação, de leitura, santificação, jejum, sim, mas para que nós possamos compartilhar com os demais os feitos do Senhor em nossas vidas, promovendo sim fortalecimento no corpo de Cristo. E aos que ainda possam questionar ou duvidar, por que eu tenho que estar aqui? Por que eu tenho que me reunir lá na igreja? Por que eu tenho que estar lá? Eu quero aqui trazer brevemente alguns pontos que vão nos clarear sobre a importância de nós estarmos reunidos. E o primeiro dele tem a ver com aquilo que nós estamos falando aqui. Para que eu e você sejamos encorajados a prosseguir. Para que eu encoraje e para que eu e você sejamos também encorajados a prosseguir. As lutas, as aflições que nos envolvem a todo instante, nós precisamos de encorajamento. Da mesma forma, nós precisamos estar aqui porque é na igreja aonde eu e você descobrimos e desenvolvemos as habilidades dadas por Deus a nós, para o exercício e a prática do ministério que Ele colocou e nos designou, para de uma maneira individual fortalecermos o corpo de Cristo. Paulo fala muito bem isso na carta aos Coríntios, quando ele diz que cada um tem uma função dentro do corpo, assim como também sobre os dons e as habilidades dadas por Deus, para o fortalecimento deste corpo. É na igreja que nós descobrimos os dons e os talentos, e a partir daí nós nos aperfeiçoamos, cumprimos e exercitamos a prática deles. Muito antes de haverem os coaches de carreira, muitos antes de haverem os profissionais de carreira que nos dão um direcionamento diante de uma possível habilidade que eu e você tenhamos, a Bíblia já nos falava sobre os dons, talentos e as habilidades dadas por Deus a cada um de nós. É na igreja que eu e você aprendemos a melhor lidar com as diferenças. Todos nós viemos aqui de uma matriz de crença, não é verdade? Todos nós temos uma história, cada um uma história diferente da outra. Todos nós estávamos mergulhados no pecado, alguns mais graves, outros menos graves, enfim, consequências piores do que outras. Todos nós temos uma história. É aqui que muitas das vezes nós lidamos com pessoas que são diferentes de nós, que são turronas, que são teimosas, mas ainda assim nós somos desenvolvidos a prática do amor, a prática da unidade, a prática da comunidade, a prática da união que somente Deus pode nos dar. É aqui que nós aprendemos a lidar, a exercer ou a desenvolver a longanimidade, a paciência, o amor, a misericórdia, coisas que eu e você aprendemos aqui, que podemos exercitar entre nós e que nós podemos também exercitar lá fora. Sabe aquele chefe chato? Você não suporta olhar para ele, fala: Jesus, me dê graça para eu aguentar esse homem, essa mulher hoje. Mas você precisa ter paciência. E onde você aprende a ter paciência? A igreja é um local que te ajuda a exercer paciência.
porque te desenvolve para isso, te ensina isso através das Escrituras Sagradas. E a partir daí você começa a perceber a necessidade de você buscar a Deus no seu dia a dia, e naturalmente isso, você será sendo ensinado dia após dia por Deus a desenvolver algumas coisas que outra hora você não tinha. Quem aqui era aquela pessoa impaciente, mas hoje você olha para si mesmo e fala, eu tenho paciência. Por quê? Porque foi na sua intimidade com Deus dia a dia. Mas para que você compreendesse a necessidade de você ter esse caminho com Deus dia após dia, você aprendeu aqui sobre a importância e a necessidade. É na igreja que nós juntamos forças em oração para nós vivermos as nossas dificuldades. Isso significa que as nossas lutas não serão mais solitárias. As nossas lutas serão comunitárias, com a comunidade de fé, juntos, uns com os outros. Como aqui o autor está dizendo, nos estimulando, nos admoestando e nos considerando uns aos outros. Você entende a importância que é de estarmos aqui? Se não entendi, agora deu para ao menos clarear um pouquinho a importância de eu e você estarmos aqui? Porque é estando aqui, irmãos, que nós vamos exercitar encorajamento. É estando aqui que nós vamos nos desenvolver para uma busca contínua e individual com Deus. E para concluir, eu quero te dizer, seja um agente de encorajamento na vida do seu irmão, na vida da sua irmã. Seja a pessoa que olhe para ele e olhe para ela e diga, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para o que você precisar. Eu estou aqui, der o que vier, eu estou aqui para juntos caminharmos na mesma direção, para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para a nossa esperança, Jesus, para a vida eterna. Mas para isso é necessário nós entrarmos na presença de Deus, é necessário nós nos aproximarmos dele mediante Jesus, é necessário nós retermos a esperança, mesmo diante de todas as dificuldades, ficarmos firmes, crentes em Jesus, porque é ele que é a nossa força. E também, para que nós cheguemos a isso, nós precisamos sempre estar reunidos, não nos distanciando, não nos afastando, porque à medida que nós nos afastamos, nós estamos nos dando a oportunidade, não num lado positivo, mas sim de esmorecermos, de enfraquecermos em nossa fé. Amém?